Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou abordar o diagrama de perfis, que é um diagrama que permite adaptar ao ML para domínios para os quais ela não foi projetada originalmente. Então, isso é uma forma de estender ao ML, permitir que ela se adapte a novas tecnologias, a novas plataformas, a novos domínios. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Como eu disse, eu já publiquei 4 livros sobre o ML. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época tratava da UML 1.5, mas que já abordava a UML2 no final do livro. Depois eu lancei o UML2 Guia de Consulta Rápida, que era exclusivo sobre a UML2. Em seguida, eu lancei o livro UML2 Guia Prático, baseado no Guia de Consulta Rápida. E, finalmente, eu lancei o meu carro-chefe, o meu livro mais completo e atualizado, que é o ML2, uma abordagem prática, que se encontra na terceira edição. Mas vamos iniciar o nosso conteúdo. Então, ah, o diagrama de perfis, como eu falei, ele permite adaptar ao ML a um domínio, a uma plataforma, para uma determinada tecnologia para a qual a OML ela não havia sido projetada originalmente. Então, como eu falei, é uma forma de evoluir a linguagem, adaptar a linguagem a novas tecnologias, de forma então que ela não se torne defasada, que ela possa ser utilizada para suportar, para modelar tecnologias, domínios, plataformas que surgiram depois da linguagem ter sido criada. Então, por meio da criação de perfis, eu posso estender a linguagem ML. Eu faço isso por meio da criação de novas metaclasses e principalmente novos estereótipos, que vão permitir adaptar ao ML para esses novos domínios, permitir que o ML seja utilizado para modelar características do software específicas de determinadas plataformas, determinados domínios. Na verdade, a maioria dos diagramas de perfis, eles criam mais estereótipos do que metaclasses propriamente ditas. Embora estereótipos sejam criados a partir de metaclasses. Um estereótipo nada mais é que uma metaclasse propriamente dita, mas é uma metaclasse que adapta uma metaclasse anterior, como nós vamos estudar uh, ao longo desse vídeo. Obviamente eu posso criar novas metaclasses, mas quando eu crio novas metaclasses, eu costumo criar conceitos totalmente novos. Então, dependendo da quantidade de metaclasses que for criada, lembrando que estereótipos também são metaclasses, mas são metaclasses específicas, ah, um estereótipo ele só pode ser utilizado em conjunto com uma metaclasse que já existia anteriormente. Ah, eu posso, então, na medida que eu for criando novas metaclasses, eu posso criar uma linguagem nova baseada no ML. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, nós vamos concentrar no diagrama de perfis, que é uma forma de estender ao ML, mas estender ao ML de forma conservadora. Nós vamos entender isso ao longo desse vídeo. Então, o diagrama de perfis, ele é um mecanismo leve que permite estender ao ML. Como eu falei, as extensões produzidas pelo diagrama de perfis, elas costumam ser conservadoras, ou seja, elas não costumam alterar de forma expressiva os metamodelos originais. Elas adicionam principalmente estereótipos, restrições e valores rotulados. Elas podem adicionar metaclasses totalmente novas, mas é preciso ter um pouco de cuidado com isso, porque pode-se acabar criando uma linguagem nova. Então, normalmente, o diagrama de perfis ele adapta um ou mais conceitos já existentes
para que eles possam ser utilizados em domínios específicos que não existiam na época em que a OML foi criada, e para os quais ela não foi projetada. Então, eu posso estender a OML de forma que ela possa ser utilizada para modelar conceitos que ela não suportava originalmente. Bom, então, vamos fazer uma rápida revisão sobre modelos e metamodelos. Isso já foi falado em outros vídeos, mas é bom reforçar. O modelo, ele é uma visão de um sistema físico, ele captura uma visão do sistema físico. Ele é uma abstração desse sistema que tem um propósito específico, que pode ser e descrever determinados aspectos estruturais ou determinados aspectos comportamentais do software. Esse propósito, ele estabelece o que é útil para aquele modelo, o que precisa ser representado naquele modelo, e o que não é útil, o que é irrelevante para aquele modelo e, portanto, não deve ser representado. Então, o modelo, ele descreve de forma completa os aspectos do sistema físico que foram considerados relevantes para o propósito daquele modelo específico no nível de detalhe apropriado. Então, um modelo de caso de uso, ele tem por função representar os requisitos funcionais do software e que pessoas, ou seja, os atores, podem utilizar esses requisitos ou essas funcionalidades. Um modelo de classes conceitual, ele representa somente classes relacionadas ao domínio do problema, que representa os conceitos que precisam ser compreendidos a respeito do problema. Um modelo de sequência, ele descreve o conjunto de mensagens que devem ser disparados quando uma determinada funcionalidade for executada. O conjunto de mensagens que devem ser disparados entre os objetos envolvidos naquele processo. E assim por diante. Cada um tem o seu propósito e determina que tipo de informações devem ser modeladas por cada modelo específico. Bom, já um metamodelo, ele é também um modelo, mas é um modelo que estabelece uma linguagem para expressar modelos. Basicamente, o metamodelo, ele representa um conjunto de conceitos que serão utilizados na modelagem de um determinado modelo. Então, o seu papel é estabelecer a semântica para modelar elementos dentro de um modelo que será instanciado. Então, um modelo nada mais é que uma instância de um metamodelo. Então, se eu quiser criar um modelo de caso de uso, eu vou instanciar metaclasses que definem um metamodelo para o modelo de caso de uso. Esse metamodelo, ele representa conceitos como atores, caso de uso, associações de inclusão, associações de extensão, pontos de extensão, por exemplo. Nós vamos ver um exemplo disso. Então, o que é uma metaclasse? Bom, um metamodelo, ele contém um conjunto de metaclasses. Então, uma metaclasse, ela é uma metaclasse e um metamodelo, e as instâncias dessa metaclasse serão elementos concretos da OML aplicados em modelos. Então, esses elementos, uma instância de uma metaclasse pode ser, por exemplo, uma classe, uma associação, um ator, um caso de uso, uma lifeline, um componente, etc. Então, as metaclasses, elas compõem metamodelos. Em essência, uma metaclasse, ela define um conceito. Este conceito será utilizado para instanciar elementos de modelos. Continuando. Então, vamos falar sobre a metaclasse Actor. Então, a metaclasse Actor, ela faz parte do metamodelo utilizado para criar modelos de caso de uso. Então, a metaclasse Actor, ela representa o conceito de ator, que é utilizado para criar diagramas de caso de uso, que é um dos componentes utilizados na criação de caso de uso. Para aqueles que já assistiram meus vídeos sobre o diagrama de caso de uso, sabem que um ator representa um conjunto de usuários que utilizam determinadas funcionalidades do sistema. Então, existe uma metaclasse para representar esse conceito, e ela compõe um metamodelo.
Então, sempre que nós representamos um ator em um modelo de caso de uso, nós estamos instanciando um elemento da metaclasse Actor. Então, aqui nós temos uma figura representando a metaclasse Actor. Então, ela é semelhante a uma classe, porém ela pode conter o estereótipo metaclass, para deixar claro que ela é uma metaclasse. Bom, lembrando que estereótipos são uma forma de de estabelecer uma característica especial, de dar um destaque para um determinado componente, atribuindo novas características ou novos comportamentos a esse componente, distinguindo o componente em questão dos seus pares. Aqui nós temos um metamodelo para modelagem de caso de uso. Aqui, todos esses elementos aqui representados são metaclasses. Poderia ter o estereótipo metaclass, mas como são todos metaclasses, isso não costuma ser representado. E esse é exatamente o mesmo metamodelo definido pela documentação da OML. Aqui, no caso, é uma parte do metamodelo OML, é o metamodelo para modelagem de diagramas de caso de uso. Então, vocês perceberão que nós temos aqui a metaclasse Actor, que, como já foi falado, representa os conceitos referentes aos atores, a metaclasse Use Case, que representa o conceito referente a caso de uso. Nós temos a metaclasse Extend e a metaclasse Include, que são as associações de extensão e de inclusão. Nós temos a metaclasse Extension Point, que representa o conceito de ponto de extensão. Então, pode-se perceber, por exemplo, que as metaclasses Actor e Use Case, elas são derivadas da metaclasse Behavioral Classifier, ou classificador comportamentado, que é uma metaclasse um pouco mais primitiva, e ela foi especializada em Actor e em Use Case para representar os conceitos de atores e casos de uso. Ela é utilizada para especializar outras metaclasses também. Um caso de uso, ele se relaciona com a metaclasse classificador, e ele também se relaciona com as metaclasses Extend, Include e Extension Point, uma vez que um caso de uso pode ter vários pontos de extensão, ele pode ter várias associações de extensão, pode ter várias associações de inclusão, como já foi ensinado em outros vídeos. Também se percebe que as associações de Extend e de Include, as metaclasses de Extend e Include, elas são especializadas a partir das metaclasses Directed Relationship e Named Element. Então, elas herdam características dessas duas metaclasses, uma vez que elas são elementos nomeados e elas são um tipo de relacionamento direto. Uma extensão, ela se relaciona com a metaclasse de restrição, a metaclasse Constraint, uma vez que uma extensão pode ter várias restrições, e também está associado com a metaclasse Extension Point, uma vez que uma extensão pode estar associado a muitos pontos de extensão. E o ponto de extensão ele foi especializado a partir do elemento refinável, o Refinable Element. Bom, então isso aqui é um exemplo de um metamodelo específico para modelagem de caso de uso. Para modelar classes existe um outro metamodelo, para modelar diagramas de sequência existe um outro metamodelo, para modelar diagramas de componentes existe um outro metamodelo e assim sucessivamente. Na verdade, isso são trechos do metamodelo maior, mais completo, que é o metamodelo da OML como um todo. Ok, então, vamos lá. Como se criam perfis? Então, como eu falei, um perfil ele é um tipo de pacote que estende um determinado metamodelo, um metamodelo de referência, ou seja, um metamodelo que já existe. Então, ele adiciona novas metaclasses baseadas a partir desse metamodelo original. Então, a principal construção de extensão de um perfil é o stereotype, ou estereótipo. E ele é definido como parte dos perfis. Basicamente, um perfil ele vai introduzir várias restrições sobre sua metamodelagem ordinária através do uso de metaclasses que são definidas no pacote de perfis. Bom, não é permitido a um perfil modificar o metamodelo.
Isso ele não pode fazer. Ele apenas estende esse metamodelo. Então, ele não pode retirar quaisquer restrições que tenham sido aplicadas no metamodelo, mas ele pode adicionar novas restrições específicas aplicadas às metaclasses do novo perfil, do perfil que está sendo criado. Então, um perfil ele é uma adaptação de um metamodelo já existente que precisa estar contido em um pacote separado. Aqui nós temos um pacote que contém um perfil UML para a internet, ou seja, nós estamos criando um perfil específico para modelar conceitos relacionados à internet, e esse pacote ele recebeu o estereótipo profile para deixar claro que ele contém as metaclasses de um perfil. Falando um pouco mais sobre estereótipos. Então, o estereótipo ele é uma forma de estender metaclasses. Na verdade, ele é uma metaclasse por si só, mas ele é uma metaclasse limitada. Por quê? Porque ele não pode ser utilizado diretamente. Um estereótipo sempre precisa ser utilizado em conjunto com uma das metaclasses que ele estendeu. Então, cada estereótipo pode estender uma ou mais metaclasses através de extensões em um perfil, e uma metaclasse ela pode ser estendida por diversos estereótipos, se isso for considerado necessário. Dentro do contexto de modelo, um estereótipo ele permite atribuir novas características a um elemento UML. Então, aquele elemento que recebe o estereótipo, ele passa a ter um comportamento diferente de seus pares. Então, se um caso de uso recebe um estereótipo, ele passa a ser um caso de uso especial. Ele continua sendo um caso de uso, mas tem um comportamento um pouco diferente, possui características um pouco diferentes dos casos de uso normais. Da mesma forma, se uma classe recebe um estereótipo, ela passa a ter um comportamento um pouco diferente, passa a apresentar novos comportamentos, novas características. Então, nós já estudamos estereótipos em outros vídeos. Estereótipos famosos são, por exemplo, o estereótipo entity, o estereótipo control e o estereótipo boundary, que já foram estudados em outros vídeos, que deixam claro, por exemplo, que uma classe é uma classe de entidade, ou seja, ela está relacionada diretamente ao domínio do problema, ou que uma classe é uma classe de fronteira ou divisão, quando recebe o estereótipo boundary, ou quando uma classe é uma classe de controle, quando recebe o estereótipo control. Existem diversos outros estereótipos que podem ser aplicados a classes. Por exemplo, eu posso deixar claro que uma classe é uma classe de enumeração, aplicando o estereótipo enumeration, ou eu posso dizer que uma classe está representando uma tabela no banco de dados relacionais, utilizando o estereótipo table, por exemplo. E existem diversos outros tipos de estereótipos. Eu posso aplicar estereótipos também a associações. Por exemplo, associações de include e extend são associações estereotipadas. Eu estou deixando claro que é um tipo de associação de inclusão ou é um tipo de associação de extensão. Estereótipos eles costumam vir entre sinais de menor e maior, quando são estereótipos de texto. Alguns estereótipos modificam o desenho padrão de um componente quando são chamados estereótipos gráficos. Bom, mas dentro do contexto de modelo, um estereótipo ele permite atribuir novas características a um determinado elemento UML. Já dentro do contexto de metamodelos e perfis, um estereótipo ele define como uma metaclasse pode ser estendida. Esse estereótipo irá atribuir novas características e ou restrições a essa metaclasse, mas não poderá tirar quaisquer características ou restrições que aquela metaclasse já possuísse anteriormente. Então, quando uma nova metaclasse ela é derivada a partir de uma metaclasse anterior e recebe o estereótipo stereotype, então fica claro que essa nova metaclasse ela irá modelar instâncias da metaclasse original, mas contendo um estereótipo que vai ter o nome da nova metaclasse que foi criada. Então, a partir daí, eu posso modelar elementos estereotipados em um determinado modelo, e esses elementos estereotipados terão características que vão os diferenciar
de alguma maneira, dos seus elementos originais. Então, eu posso ter um diagrama de classes com classes normais e eu posso também colocar classes com estereótipos enumeration, ou entity, ou control, ou boundary, que vão se destacar em relação às classes padrão, às classes originais. Então eu sei que no momento que eles recebem aqueles estereótipos, eles têm um comportamento um pouco diferente das classes originais. Vamos falar um pouquinho sobre extensão dentro do conceito, dentro do contexto de diagrama de perfis. Para o diagrama de perfis, uma extensão é um tipo de associação que é utilizada para indicar que as propriedades de uma metaclasse elas são estendidas através do estereótipo. Então aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos a metaclasse Actor, que recebeu o estereótipo metaclass, e ela foi estendida criando uma nova metaclasse que foi chamada Internet Actor e recebeu o estereótipo Stereotype. Isso significa que eu tenho que usar essa metaclasse em conjunto com a metaclasse Actor, mas eu posso colocar atores do meu modelo de caso de uso utilizando o estereótipo Internet Actor. Isso significa que eles representam um ator especial, um ator que só pode ser utilizado no contexto da internet. Para sistemas que são acessados via internet, por exemplo. Então, um ator com estereótipo Internet Actor será representado dessa forma. O símbolo do ator permanece o mesmo até aqui, porque isso aqui é só por enquanto isso é só um estereótipo de texto. Mas, além do nome do ator, ele vai receber esse texto entre sinais de menor e maior, Internet Actor, para destacar que isso é um ator especial, não é um ator normal. É um ator que utiliza o sistema via internet, por exemplo. E eu posso criar desenhos, novos símbolos para os meus elementos estereotipados. Para isso, eu posso associar um desenho gráfico por meio de uma associação de composição. Lembrando que uma associação de composição representa uma complementação do objeto todo e o objeto parte. Então, nesse caso, o desenho irá complementar o conteúdo, no caso do estereótipo Internet Actor. Então, como vocês podem notar, eu associei o desenho de um desenho de um ator, mas dessa vez com um globo no lugar da cabeça normal, por meio de uma associação de composição. Então, isso significa que esse estereótipo, quando aplicado, irá modificar o desenho padrão do ator normal. Então, em vez de utilizar um bonequinho padrão para representar o ator, eu vou utilizar esse desenho com a cabeça globalizada, representando um globo terrestre. Então, no momento que eu aplicar o estereótipo Internet Actor, ao invés de um ator normal, como eu falei, a imagem que será utilizada será esta do ator com a cabeça globalizada, que é a imagem que foi associada àquele estereótipo. E aqui eu tenho um exemplo de um perfil que adapta o metamodelo utilizado para criar modelos de classe para sistemas de mensagens assíncronas. Então, esse perfil, ele criou 4 estereótipos a partir de metaclasses que já existiam. No caso da metaclasse Class e da metaclasse Association. Então, eu estou estendendo a metaclasse Class, criando 3 estereótipos para serem utilizados em conjunto com ela. Então, eu criei um estereótipo Message Queue, que representa uma fila de mensagens que deverão ser recebidas, que deverão ser atendidas. Um estereótipo Producer, que representa o produtor dessas mensagens, uma classe que irá produzir essas mensagens, e o estereótipo Consumer, que representa uma classe que representará o consumidor que irá ler essas mensagens. Eles possuem atributos particulares, como o tamanho máximo da fila de mensagens e o tipo de fila, se vai ser uma FIFO, uma LIFO e assim vai.
E eu tenho um estereótipo que representa as associações que podem ser aplicadas a essas classes estereotipadas, que é o COI, que eu chamei de COI binding, e que contém um atributo para determinar o tipo de ligação ah, que vai ser utilizada para essas mensagens. Então, isso aqui é um exemplo simples de perfil para sistemas assíncronos. E nós concluímos mais essa aula sobre o ML, nós concluímos essa aula sobre diagrama de perfis. Ah, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham considerado essa aula válida. Se vocês gostaram desse vídeo, então eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com quem vocês acreditam que possa se interessar. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, eu peço que vocês se inscrevam. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós nos vemos em outras aulas. Obrigado pela atenção.